Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos à aula de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas. Eu sou o professor Carlos César Iga e hoje o tema da nossa aula será a independência da América Espanhola. Nas aulas anteriores, nós vimos como se deu o processo de independência do Brasil, o nosso país. Nós vimos como que o processo envolvido desde a chegada da família real portuguesa em 1808 até o Grito do Ipiranga, no dia 7 de setembro de 1822. E hoje nós vamos ver como que as outras colônias europeias instaladas aqui na América se tornaram nações independentes. E a primeira coisa que a gente precisa saber é justamente comparar esses dois tipos de independência. Será que a independência do Brasil foi referência para a independência das Américas Espanholas, ou vice-versa? Ou será que a independência da América Espanhola serviu de referência para a independência do Brasil? Nós vamos ver que existiram algumas diferenças, mas também tiveram algumas semelhanças, né? Por exemplo, a influência da invasão do Napoleão Bonaparte na Península Ibérica, né, que era a península onde está até hoje, né, Portugal e Espanha. Né? Essa ausência de reis e rainhas, tanto do lado de Portugal como do lado da Espanha, acabou enfraquecendo tanto o domínio português como o domínio espanhol sobre a América. E deu também uma relativa autonomia para os colonos decidirem sobre as suas independências. Então veja que Napoleão Bonaparte, mesmo não tendo diretamente uma influência, né, indiretamente, a sua invasão aos reinos de Portugal e Espanha teve sim um papel fundamental no processo de independência, tanto da colônia portuguesa, né, o Brasil, como das colônias espanholas, tá certo? A grande diferença entre a independência do Brasil e a independência da América Espanhola está na consequência desse processo emancipatório. Enquanto o Brasil se tornou uma nação livre, mas se tornou um grande império, né, com uma unidade territorial formada, nas antigas colônias espanholas o caminho foi o inverso. Elas se tornaram repúblicas e o domínio espanhol foi fragmentado. Então veja que há semelhanças e diferenças nesses processos de independência, tá legal? E é muito importante você saber disso, você compreender essas diferenças, para verem que cada nação, mesmo que tenha sofrido influências de ideias ou de outras independências, o processo emancipatório tem as suas particularidades, muito por conta do contexto, da realidade de cada nação, tá legal? Então, pessoal, vem comigo que a partir de agora nós vamos ver como se deu esse processo de independência da América Espanhola. Vem comigo, gente. Primeiramente, eu preciso saber aonde estava a América Espanhola. Eu sei da América portuguesa, né, que é o Brasil, né, então, por isso que nós trouxemos esse mapa aqui para vocês terem essa noção. Então, aqui, né, deixa eu mudar aqui de cor. Então, aqui, né, onde hoje é o Brasil, né, antes era isso aqui, ó, onde hoje é o Brasil, aqui era domínio português. Vou até pôr aqui domínio português para ficar bem claro. Domínio português. E aqui na América do Norte era domínio tanto da domínio inglês, né, nas 13 colônias, domínio inglês, e domínio também francês, e isso, francês, tá certo? Então veja que a América ela estava dividida em vários domínios europeus. Na América do Norte tinha domínio inglês e francês, onde hoje é a América Latina tinha domínio português e espanhol. Vocês se lembram quando a gente falou sobre a colonização do Brasil, que existiu aquele tratado, né, de Tordesilhas, né, que dividiu a América em duas partes. A parte a oeste pertencia a Portugal e a parte a leste pertencia à Espanha. Então veja que o continente americano, assim que os europeus chegaram, né, começou a ser objeto de disputa
por esses países. Tá legal? Beleza? Então, por esse mapa, eu já tenho uma noção sobre o imenso domínio espanhol sobre a América. E aqui também eu já consigo perceber que os espanhóis não iriam entregar esse tanto de terra para os seus colonos. Os espanhóis vão fazer de tudo para manter o seu domínio sobre a Espanha. Porém, quem estava lá na Espanha não eram os espanhóis, eram os franceses que dominaram aquela região. Falamos agora mesmo da invasão francesa à Espanha. Então veja que o governo espanhol estava nas mãos dos franceses. Ficou até estranho eu falar que não tinha espanhol, mas os espanhóis estavam lá, mas o governo espanhol estava nas mãos dos franceses. Então isso facilitou e muito para que os colonos que estavam nessa região aqui começassem a organizar a sua emancipação, começassem a organizar a sua independência, tá certo? E ao contrário do Brasil, quando a família real portuguesa veio para cá, veio para o Brasil, a família real espanhola não se mudou para a sua colônia, ela permaneceu lá na Espanha, não teve essa transferência da sede do reino da Europa para a América, tá legal? E isso foi um fator predominante tanto para a unidade territorial do Brasil, com a presença da família real portuguesa aqui, como a fragmentação do domínio espanhol. Então veja, pessoal, aí no mapa, eu gostaria que vocês prestassem bem atenção nesse sentido. Veja que onde há essas fragmentações, antigamente pertencia tudo, era tudo da Espanha. Depois que vai se transformar em vários países, tá certo? Então, quando eu tenho essa noção da localização da América Espanhola, eu consigo perceber, não somente o tamanho, o quão grande era o domínio espanhol sobre a América, mas também eu consigo perceber que outras nações europeias dominavam o continente americano. Tá legal? Beleza? Vamos continuar? Então, gente, além dessa questão do Napoleão Bonaparte ter invadido o reino espanhol, ter destronado a coroa espanhola e colocado outras pessoas da sua confiança lá na Espanha, nós vamos ter também algumas revoltas na colônia, principalmente a elite crioula. Quem que eram os crioulos? Os crioulos eram os colonos nascidos na América, eram os colonos nascidos na América pertencente à Espanha. E eles vão se rebelar, principalmente por conta de leis impostas pela Reforma Borbônica, feita lá na Europa, em que eles vão começar a contestar essas leis. A partir do momento que os colonos questionam essas leis, a autoridade metropolitana já não faz nenhum sentido, tá certo? Então, as rebeliões, elas começam a acontecer na América Espanhola. Os crioulos, a elite crioula, estava começando a dar um basta no controle metropolitano sobre a América. Tá legal? Beleza? Joinha? Vamos continuar? Então, gente, por outro lado, a gente pode até questionar, mas beleza, mas será que foi realmente revolta nas colônias? Olha só, gente, vamos ler junto, ó. Mas muitas dessas rebeliões iniciadas pelos crioulos foram abandonadas por eles, olha só, gente, presta atenção nisso, quando a participação de indígenas mestiços cresceu em suas fileiras. Ou seja, quando os crioulos, essa elite colonial, percebeu que indígenas e mestiços também queriam a independência, eles vão parar de liderar qualquer revolta. Então veja que os interesses internos dentro da colônia espanhola começou a interferir nessas revoltas. Por isso que no slide o título está com interrogação. Revolta nas colônias? Será que foi mesmo essas revoltas? Então a elite crioula saiu dessas rebeliões quando os indígenas e os mestiços começaram a participar, quiseram ter essa participação. Tá legal? Beleza? Joinha! Se os crioulos não aceitavam o centralismo metropolitano, temiam também que as insatisfações dos grupos explorados aflorassem. Eles não queriam, por exemplo, que a mão de obra escrava acabasse, até porque eram os indígenas que eram escravizados.
Né? Então veja, pessoal, que a partir do momento que a ideia revolucionária ela começa a ganhar as camadas populares, outras camadas sociais, né, a elite começa a ficar temerosa. Então ela vai retirar, né, se retirar, né, dessas rebeliões. Várias rebeliões aqui no Brasil tiveram esse mesmo destino. Né? Quando a elite percebeu que os escravos estavam querendo participar, muitos deles saíram desses movimentos revolucionários. Tá legal? Beleza? Então veja que a independência da América Espanhola teve esse choque de interesses entre as camadas sociais que queriam, de fato, o fim do domínio espanhol. A questão é o caminho a ser seguido. Será que era um caminho que favorecia a elite crioula ou era um caminho que favorecia a população indígena e os mestiços? Então, esse choque de interesse acabou enfraquecendo muitas rebeliões. Tá legal? Vamos lá, gente. E uma revolta importantíssima foi a liderada por José Gabriel Condorcanqui Nogueira, que era um rico comerciante mestiço, descendente do último imperador Inca, chamado Tupac Amaru. Como ele tinha essa linhagem com esse imperador Inca, o José Gabriel vai adotar o nome de Tupac Amaru II, né, para manter essa sua linhagem histórica. Né? Ele vai liderar uma revolta, né, que vai se tornar um dos mais importantes movimentos indígenas da América Espanhola, né, incentivando várias outras rebeliões indígenas americanas. Né? Desde quando os espanhóis chegaram na América, no finalzinho do século XV, que, né, começou essa luta pela exploração dos indígenas. Né? Muitos indígenas se rebelaram, né, não queriam ser escravizados, mas a força militar espanhola acabou impondo essa escravidão. Então, nesse momento em que a própria elite crioula começou a defender a independência da América Espanhola, então os indígenas também queriam acabar com a exploração, acabar com a escravidão dentro da América Espanhola. Por isso que eles vão liderar esse movimento. No caso do Tupac Amaru II, essa rebelião vai ser contida e ele vai ser morto, né, servindo de exemplo para quem quisesse, né, se rebelar contra a colônia. Então veja que nós tivemos revoltas que muitas vezes enfraqueceram por conta da participação popular e outras que foram derrotadas pelas tropas da metrópole. Tá legal? Certinho? Beleza, vamos continuar. Tivemos também outro movimento revoltoso, que foi o movimento comunero, na Colômbia. Né? Com o aumento dos impostos a partir das reformas borbônicas lá na Espanha, a elite fundiária, a elite crioula, né, se uniu aos pequenos proprietários e comerciantes em manifestações contrárias à coroa espanhola. Então veja que a coroa espanhola, que estava aumentando os impostos, começou a desencadear essa revolta. E em abril de 1781, as ruas de Socorro, na Colômbia, foram tomadas pelos manifestantes, prédios públicos destruídos, funcionários perseguidos. Foi eleita uma junta para organizar a rebelião, chamada de El Común. Em pouco tempo, várias outras cidades passaram a apoiar a rebelião, mas a rebelião também vai ser derrotada, tá certo? Então veja, pessoal, que aos poucos, né, essas revoltas, melhor dizendo, essas revoltas na América Espanhola demonstraram a insatisfação dos colonos com a presença dos colonizadores. Eles queriam uma independência. Eles queriam se tornar repúblicas, ou seja, que tivesse autonomia, que tivesse uma liberdade de administração, coisa que eles não tinham se tornassem colonos. Então tudo começou ali nos Estados Unidos, em 1776. Né? Depois passou pelo Brasil, como a gente viu nas aulas anteriores, e agora estamos vendo na América Espanhola. Então o século XIX, né, o século dos 1800, né, vai começar com a independência desses países, né, dessas nações. Então a América vai se tornar livre do domínio inglês, né, inglês e francês lá na América do Norte, e na América Latina vai se ficar livre do domínio espanhol e português. Tá certo? Beleza, meus queridos? É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham aprendido, espero que vocês tenham entendido o conteúdo da aula de hoje. Nós vimos como se deu o processo de independência da América Espanhola,
Localizamos no mapa o domínio espanhol, vimos as revoltas dentro da América Espanhola, tá certo? Queridos, muito obrigado pela presença de vocês, aquele abraço, fique com Deus e até a próxima aula.